Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Criação e Comunicação Publicitária. Eu sou o professor Jocélio e não estou sozinho, estou com o pessoal, a galera aqui de Libras, que vai me apoiar fazendo aí a tradução para a nossa comunidade surda. Estou com o Helder e com a Flávia. Sejam todos bem-vindos e este é o meu sinal. Turma, estamos aí no momento da nossa atividade 3 e desenvolvendo aí, é um quarto momento de desenvolvimento falando sobre persona nas redes sociais. E como eu disse, eu não estou sozinho, estou com uma convidada maravilhosa, a nossa querida Doane aqui do Centro de Mídias. Doane, seja bem-vinda. Ai, obrigada, querido, obrigada. É um prazer estar aqui com você, com vocês, todos vocês. Como o professor disse, meu nome é Doane e o meu sinal é este aqui. Muito bem, Doane, seja bem-vindo. Então, estamos no momento do seja bem-vindo, olha aí na tela para vocês. Nós temos sempre uma palavra aí de acolhimento e hoje estamos aí falando sobre inclusão, educação, justiça, diversidade, diferenças, respeito, convivência, tolerância, paz. Palavras soltas que, conectadas e incorporadas na nossa vida, resultam aí num mundo melhor. São palavras aí atribuídas a Joseli Barros. Doane, já pensando em recepção, o que você pode falar pra gente com relação à representatividade, à comunidade surda? Eu sei que você é um intérprete, é uma pessoa engajada dentro dessa comunidade e traz essa possibilidade, né, latente com relação à comunicação da comunidade surda. Sim, sim. Eu costumo dizer que a gente vai sim conseguir fazer inclusão, fazer uma sociedade mais equitativa quando a gente tiver sim representatividade. É importante que todas as pessoas participem de tudo que está sendo criado. Então, uma legislação, uma política pública, até mesmo ali no ambiente educacional, que as pessoas com deficiência possam sim se colocar, né, e a gente entender aí essa representatividade. Muito bem, muito bacana. Então, estamos acolhidos, né? Eu mostro agora para vocês aí na nossa tela as nossas competências e habilidades. Você, professor, você, estudante, pode tirar um print, né? Já está disponível o nosso material. O nosso caminho do nosso aprofundamento também está disponível aí para vocês. E também estamos no momento aí da nossa 30ª aula e com os materiais necessários sempre equipados aí com os nossos recursos tecnológicos e o material que você tiver disponível dentro da sua unidade escolar. A gente sabe que cada unidade escolar apresenta aí uma realidade diferenciada. E o que nós falamos na nossa última aula? Propusemos uma observação das ações publicitárias nas redes sociais, com foco nas estratégias de convencimento utilizadas pela publicidade, direcionando aí o nosso olhar e o dos estudantes para os anúncios que consideramos aí ter um forte potencial persuasivo. E também analisamos a diferença entre a representação e a representatividade, né, de fato. Então a gente vem conversando um pouquinho com vocês com relação ao que a gente pode atrelar a nossa criação e comunicação publicitária com o nosso público-alvo, quem é a nossa persona. A Doane, por exemplo, ela tem um público-alvo, né, Doane? Qual seria, assim, o seu público-alvo? A gente já sabe, mas o que você pode falar sobre o seu público-alvo? Exato, exato. Eu trabalho com pessoas surdas, né, que são falantes de Libras. Esse é o meu público-alvo. Certo. E nós temos um vídeo para ilustrar um pouquinho a fala da Doane e ilustrar um pouco sobre o que a gente tem com relação ao nosso público-alvo de hoje. A gente veio aí desenvolvendo um trabalho de pesquisa falando sobre representatividade e vários públicos-alvos. A gente falou um pouquinho sobre a comunidade negra, nós falamos um pouquinho sobre a comunidade aí que trabalha com a causa animal e também agora nós vamos falar sobre a comunidade surda. Então nós temos um vídeo para ilustrar a nossa fala. O uso da sigla PCD passou a valer a partir de 2006, quando a expressão foi apresentada na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas. Como dissemos no início, o correto e indicado é usar mesmo a expressão PCD. Expressões como deficiente ou portador de necessidades especiais devem ser evitadas nos tempos atuais. O mesmo serve para portador de deficiência. Como justificativa para PCD ser a nomenclatura mais correta, o argumento foi que a questão substantiva pessoas
possui mais importância do que o aspecto adjetivo com deficiência. Desta forma, a deficiência é apenas uma das características daquela pessoa, dentre tantas outras. São enquadradas como PCD as pessoas que nasceram com alguma limitação permanente ou que adquiriram ao longo da vida, como em casos de acidentes, por exemplo, cujo quadro é irreversível na maioria dos casos. A pessoa com deficiência, PCD, conta com a Lei número 13.146 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Existem também outras leis, decretos, ofícios e normas no Brasil que regulamentam condições de acessibilidade e de serviços para pessoas com deficiência. Segundo dados do censo do IBGE, o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência, o que equivale a quase 25% da população. E com relação às pessoas surdas, elas podem ser consideradas PCD? Não necessariamente. Na verdade, existem surdos que são deficientes auditivos e outros que não são enquadrados desta forma. Conforme o Decreto Federal 5.296 de 2004, a deficiência auditiva é a perda auditiva bilateral nos dois ouvidos de 41 decibéis ou mais nas frequências 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Para obter esses índices, é necessário fazer um exame de audiometria. Até o momento, pessoas com surdez unilateral não são consideradas PCD, embora um projeto esteja em tramitação pedindo a inclusão. As demais deficiências enquadradas dentro das PCD são deficiência física, deficiência mental e intelectual e deficiência múltipla e surdo-cegueira. Você sabia que existe uma lei de cotas para PCD nas empresas? A legislação de cotas para PCD estabelece que empresas com 100 ou mais empregados tenham uma parcela de seus cargos destinada para pessoas com deficiência. Só para vocês entenderem como funciona. Empresas que tenham de 100 a 200 empregados, 2% precisam ser PCD. Empresas que tenham de 201 a 300 empregados, 3% precisam ser PCD. Agora, de 500 a 1.000 funcionários, 4% precisam ser PCD. E de 1.001 funcionários em diante, 5% precisam ser PCD. Nós acreditamos que essa legislação e todas as que de alguma maneira contemplam a sociedade mais inclusiva devem ser celebradas, bem como novas iniciativas, cada vez são mais bem-vindas na nossa sociedade. Em resumo, é possível dizer que 1 a cada 4 pessoas no Brasil tem alguma deficiência. Portanto, o tema PCD, o uso da nomenclatura correta e o aumento da representatividade das pessoas com deficiência precisa ganhar destaque e entrar na pauta diária de todos nós. Olha só, pessoal, então nós apresentamos para vocês agora, além, né, de ser uma peça publicitária, esse vídeo ele vai trabalhar diretamente com o nosso componente, a criação e comunicação publicitária, por se tornar aí uma peça publicitária, ele traz aí um caráter informativo para vocês, né, ele traz algumas informações que são potentes, latentes, quando a gente faz um recorte com relação ao nosso público-alvo, e também traz a representatividade, né, com relação a um público aí, no caso, é proporcionar a inclusão dentro da nossa comunicação visual, ou seja, a todas as esferas que nós temos com relação à criação e comunicação publicitária. Duane, você já vem trazendo toda essa proposta, né, dentro do seu trabalho como educadora, como formadora. O que você pode falar, por exemplo, para os nossos estudantes que estão num momento de desenvolvimento, estudando sobre comunicação publicitária e estão também criando um produto. Como que eles podem começar a desenvolver essa pesquisa e incluir a comunidade, não só surda, mas todos os PCDs, toda a comunidade PCD dentro desse processo criativo? Perfeito. Bom, eu vou partir do meu princípio, que foi assim que eu comecei, né? Ouvindo essas pessoas, dando oportunidade para eles se colocarem e eles fazerem apontamentos em relação a esse trabalho que você está desenvolvendo. Então você pode chegar assim com um projeto ali, né, um esboço, e apresentar para essas comunidades, né, tanto a comunidade cega, a comunidade surda, enfim. E aí então ouvir deles mesmo o que essas pessoas gostariam de ter ali como uma representatividade. E aí você, aluno, vai direcionando aí
seu trabalho para conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis. Bacana. Então, a gente tem um pequeno conceito do que seria representatividade. A gente tem aí a fala da Duane no início da nossa aula. Esse conceito, ele está dentro do dicionário, gente. Então, ele é compacto. Então, dentro do processo de pesquisa de vocês, estudantes, vocês vão ampliar esse conceito, tá certo? Vocês vão colocar as hipóteses que vocês encontraram, as lacunas que existem dentro do que é representatividade e do que é representação, né? Então, a gente está dentro desse processo de descoberta. Então, é o momento de vocês ampliarem, dentro do diário de bordo de vocês, a construção sobre o caráter do que é representatividade dentro da comunicação publicitária. Temos também mais uma peça publicitária que vai contemplar, né, a comunidade surda dentro da representatividade e da comunicação publicitária. Então, nós temos mais um vídeo ilustrativo falando sobre esse assunto. Neste domingo foi comemorado o Dia Nacional dos Surdos. A data marca a luta pela criação de políticas públicas ao longo da história brasileira. As leis de acessibilidade ajudam na inclusão social. Vamos ver na reportagem especial da Flávia Grossi. Com quase 15 mil seguidores no Instagram, o influenciador digital Fábio Silva usa a internet para levar informação e arte até a comunidade surda. A existência de surdos na internet, sendo referência em movimentos sociais ou como influenciadores de opinião, por exemplo, é extremamente útil para outros surdos, melhorando a autoestima deste público e fazendo-os ter mais otimismo para enfrentarem os problemas da vida real no cotidiano. Outro exemplo de como os surdos podem e devem sonhar alto é o do João Paulo. Apaixonado por aviões desde a infância, ele foi o primeiro piloto surdo do Brasil. Quero que, através da minha história, novas gerações de surdos sintam-se estimuladas a sonharem com esta profissão. O INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, foi criado por Dom Pedro II em 1857. Atualmente, cerca de 600 pessoas são atendidas pela instituição, que dá aulas em Libras, da educação infantil ao ensino médio. Depois de ser alfabetizado em Libras, o surdo ainda tem outro desafio: aprender o português. A pedagoga Juliana Peixoto desenvolveu uma apostila didática que ensina o idioma oficial do país em Libras. O meu desejo é ver famílias ouvintes com crianças surdas em casa, assumindo o papel de apoiadores da alfabetização dessas crianças. Para mim, a maior conquista alcançada pela comunidade surda, onde a modalidade de educação bilíngue é incluída na LDB, com a sua estrutura, respeitando a Libras como língua de ensino, de interação. Muito bem, turma, vimos aí mais um vídeo aí ilustrativo, né, que vai trazer uma nutrição estética com relação ao nosso assunto e ao nosso recorte do dia. Então, nós estamos trabalhando com o público-alvo, as personas e a representatividade. Duane, por que é importante a gente ter essas informações, né, dentro do nosso processo de pesquisa? Nós trouxemos duas peças publicitárias que vão contextualizar tudo que a gente está falando com relação à representatividade. Você falou muito da questão de ouvir, né, a comunidade não só surda, mas qualquer outro processo de inclusão. E por que é importante a gente fazer essa formação, realmente buscar essas informações dentro do nosso processo de pesquisa? Perfeito. Bom, na minha condição de professora, eu preciso conhecer o meu aluno para que eu realmente possa incluí-lo. Então, se esse aluno agora, né, ele está ali montando a sua peça publicitária, esboçando aí o seu trabalho, é importante que ele escute também, que ele conheça o público para qual vai ser destinado este trabalho que ele está realizando, né? E não só pensando, não só fechando aí no caso das pessoas com deficiência, mas para todos, né? Para todos que ele vai buscar atingir qual o público que ele quer atingir. Então é importante, sim.
Obrigado. E aí, nós vamos agora, pessoal, para as perguntas norteadoras, que são aquelas perguntas que a gente vai questionando com relação à nossa persona. Hoje, a nossa persona, né, é a comunidade surda. Porém, se for qualquer outra persona que você busque, falando de inclusão ou de qualquer outra temática, outro recorte que você trate dentro do público-alvo, você vai começar a fazer os seus recortes, né? Então, olha só, a primeira pergunta é como você se reconhece nos anúncios observados? Uma pergunta interessante, Doni, seria realmente eu buscar o público da comunidade surda e fazer essas perguntas, não é isso? Como é que você se reconhece nos anúncios observados, Exato. por exemplo? É uma excelente pergunta, excelente pergunta. E não só a pessoa surda em si, mas toda a comunidade surda. Então nós temos aí professores bilíngues, certo, intérpretes, filhos de surdos, mas que são ouvintes. Então a comunidade surda, ela não se fecha só no sujeito surdo, mas em todo mundo que está ali em volta dele. Dentro do processo, que faz parte realmente da comunidade. É uma comunidade, exato. Gente, agora nós temos aí aquele momento que a gente também começa a pensar em como as peças publicitárias, elas se relacionam com as nossas emoções, né? Com os nossos sentimentos, o poder de persuasão. Olha só, então a gente tem aquele nosso quadro que vai trazer algumas propostas. Por exemplo, as peças podem estar ligadas à nossa emoção. Como é que elas nos comovem, como é que a gente pode atingir o público através da emoção. Também dos tradições e valores. Cada indivíduo, né? Por exemplo, a gente está falando sobre a comunidade surda, mas cada indivíduo ele tem tradições e valores diferentes. Pode ser ali, estar inserido dessa comunidade, como outras dentro do ser que ele é, né? Da sua subjetividade dentro do seu ser como um todo. Então, quais são as tradições e valores? E a gente fala também da questão da faixa etária, porque a gente tem a galera que é mais jovem, a galera que está um pouco mais velha. Então, né? Então a gente tem vários pontos a serem tratados com relação à persuasão. O consenso, o que é para que todos possam ter acesso, a afinidade que a gente constrói com o nosso público, qual é o poder posicional que aquele produto traz, né, naquele momento, o que ele proporciona com relação à autoridade, o que é escasso, aquela relação com, nem todo mundo pode ter esse produto. A gente atrela bastante a questão de veículos, carros, né? Tem um carro que traz um poder de posicional, ou uma marca de uma roupa, né? E também a credibilidade, que é a construção que o produto traz com o seu engajamento com relação ao seu público. Então, essas são algumas formas da gente trabalhar a persuasão. Como é que eu posso atingir o meu público? Por exemplo, para você, Doni, o que seria importante para você? O que te convence na hora que você vai buscar um produto, seja ele qual for? Você acha que é a credibilidade, é a afinidade, é o poder ali de autoridade que traz? Não, eu vejo assim, gente, custo-benefício, então credibilidade, mas também a questão da emoção. Da emoção, conta, né? Também. Muitas vezes algumas peças publicitárias comovem, a gente acaba se tornando realmente imortais na nossa memória, né? Sim, eu tenho 40 anos e eu me lembro de propagandas de quando era criança. Incrível. É verdade. Pessoal, agora chegamos no momento do protagonismo juvenil de vocês. Olha só, é um momento que vocês farão exatamente isso que a gente está construindo aqui. Fazer um mapeamento dos anúncios persuasivos e representativos. Então você vai escolher um público, né? Como nós fizemos um recorte, estamos fazendo alguns recortes aqui nas aulas. Você vai começar a fazer um mapeamento e perceber como é que eles conseguem persuadir o seu público. É pela emoção, é pela credibilidade, pela relação com a escassez, pela autoridade que traz. Então, cada produto, cada marca aí dentro do mapeamento que vocês trouxerem e cada também peça publicitária, pensando nas várias plataformas digitais, redes sociais que nós temos, eles se relacionam com o poder persuasivo de forma diferente com vocês. Pode trazer uma crítica, pode trazer realmente uma comoção com relação à emoção, né? Pode trabalhar o jogo com os memes, depende muito do poder, da relação que vocês estão construindo no processo de pesquisa de vocês, tá certo? Fazendo aí esse mapeamento, nós temos um momento de construir realmente uma peça publicitária e um produto no nosso processo criativo e pensando sempre no público-alvo. Agora, gente, nós temos um vídeo sobre a apresentação de um dos trabalhos que a Doni tem nas redes sociais, né? Que aqui no caso aqui é o YouTube, a gente vai trabalhar com essa plataforma, que fala um pouco sobre o porquê que ela resolveu criar o canal, né? A Sala 8.
tudo bem? Este é o meu sinal. Meu nome, Doane. Sou professora bilíngue em Campinas, São Paulo. Vou explicar como surgiu a ideia do Sala 8. Nome: Sala 8. Meus alunos surdos sempre me enviam vídeos. Sabe por quê? Durante as atividades de casa, as crianças têm dúvidas, sentem dificuldades ou se esquecem de como realizá-las, o que é muito normal por serem crianças. Eu os ajudo respondendo suas dúvidas por vídeo. Nossa comunicação é muito boa, mas há um problema. Dependendo do dia, eu não consigo respondê-los prontamente, pois permaneço o dia todo na escola, em aula. Eu me sinto triste, porque o aluno surdo perde tempo de estudo. Depois de muito pensar, cheguei a uma estratégia para auxiliá-los. Surgiu a ideia. Em meu tempo livre, poderia fazer vídeos com o resumo das aulas e enviá-los aos meus alunos para que pudessem assisti-los em suas casas, lembrando-os do que foi visto na escola, e dessa forma auxiliá-los em seu desenvolvimento. Surgiu assim o Sala 8. Obrigada, tchau! Aê, gente, que lindo esse trabalho maravilhoso da Doane. Doane, e aí, em quais outras plataformas digitais você está presente, né, com o seu trabalho? E por que você acha importante estar realmente inserida dentro desse contexto contemporâneo? Sim, sim. Bom, as crianças, elas nascem tecnológicas, né? Diferente da minha época, que não era assim. Então, nós temos sim que aproveitar deste movimento tecnológico para inserir essas crianças, e nós, professores, eu sinto na obrigação, na responsabilidade de estar ali também com elas, né? E o canal Sala 8, ele veio para quebrar uma problemática, que é a questão do livro didático distribuído na escola. O livro didático, ele é distribuído para todos, mas ele não atinge a todos. Então, já fica a dica aí para você que está montando o seu plano aí, o seu projeto de comunicação. Este é um bom exemplo. Ele realmente é entregue para todos os alunos, mas todos os alunos se beneficiam deste livro? Pensando que o livro é escrito em português e não em Libras, que é a língua do meu aluno surdo. Então, por isso, né, houve aí a necessidade de eu fazer esses canais em Libras, né, e também em voz português para os alunos ouvintes. Então, eu consigo atender tanto a surdos quanto a ouvintes nos canais. E fora o YouTube, a gente também tem o Facebook e o Instagram. Muito legal. Então, gente, vale conferir, né? Você que está acompanhando Estudante, se você não conhecer esse canal, já vá, busque aí as possibilidades para você se apropriar dessa linguagem tão importante e que vai trazer um poder realmente de criação e de consciência mesmo de sociedade para que dentro do seu processo de pesquisa, tá certo? Voltando às nossas perguntas norteadoras, temos aí como você significa a representatividade nos anúncios observados. Doane, agora eu volto essa pergunta para você. Você acha que a comunidade surda hoje, ela tem uma representatividade alta dentro dos anúncios publicitários? Olha, cresceu bastante, né? Mas dizer que é algo pensado para este público, não, ainda não. A gente já vê, né, a questão da interpretação em Libras, em grandes canais, e em algumas propagandas também. Ainda tem a questão da legenda, que é algo a ser discutido, porque nem todos os surdos leem e escrevem a língua portuguesa. Lembrando que a Libras, que é a língua deles, e a Libras ela tem uma gramática diferente da língua portuguesa, enfim. E a gente esbarra numa questão que foi a inclusão educacional desses sujeitos até o dia de hoje, né? Como ela foi? Será que eles tiveram a oportunidade de aprender português como nós aprendemos? Então, tudo isso tem que ser considerado. E, assim,
tá crescendo, a gente tá super feliz com isso, mas posso falar? Eu queria que já tivesse maior, assim. Com certeza. A gente sempre quer mais, né? Com certeza, principalmente porque é fundamental, gente, a gente pensar nesse processo. Por isso que a gente, né, convidou a Doane para falar com propriedade aqui sobre esse assunto, porque são essas perguntas que ela trouxe que vocês podem fazer dentro da atividade de vocês e que vai construir uma sociedade diferente assim que vocês saírem agora do ensino médio para o mercado de trabalho, possibilitem aí essas relações, principalmente você que escolheu como projeto de vida trabalhar com criação e comunicação publicitária. É um norte aí para você ampliar toda a construção que nós temos nesse público. E professor, vamos falar a verdade? É isso que a gente quer da nova geração, né? Exatamente. Gente, a gente tentou aí melhorar a nossa sociedade, mas a gente conta aí com vocês também. Então, por favor, construa o que a gente ainda não construiu. Linda, Que maravilhoso, lindo, né? maravilhoso. Gente, e agora nós temos algumas perguntas para a gente perceber o nosso público-alvo. A gente já identificou aqui, né, conversando bastante com a Doane, nas outras aulas que nós tivemos, mas aí são algumas perguntas para vocês começarem a desenhar o público-alvo do produto de vocês. Então, nós temos a idade, sexo, poder aquisitivo, a profissão, classe social, localização, a educação e os hábitos de consumo, entre outros, tá certo? Então, é legal vocês começarem a observar as imagens que nós trouxemos aí para vocês, para que a gente comece a discutir realmente o que a gente pode fazer com relação à nossa produção artística. Olha só, aí nós temos outra imagem que vai trazer algumas ideias para vocês começarem a pensar neste público-alvo de hoje, tá certo? Então, é um momento de nutrição estética. Doane, qual seria a dica que você pode dar para eles começarem a construir o produto deles? Além de fazer esse processo de pesquisa, de ouvir, qual seria uma outra ideia que você pode passar? Eu estou trazendo aqui a minha experiência, a minha realidade. Eu precisei estudar muito. Eu não conhecia nada de posicionamento de câmera, luz, edição de vídeos. Então, eu precisei aprender para poder oferecer. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. E em relação ao público, eu entendo assim, que não feche em um único público, mas que você faça abrangente. Então, que você consiga atender mais de 2 públicos. Eu, pelo menos, tive essa preocupação de atender não só alunos surdos, mas também os alunos deficientes auditivos, os alunos ouvintes. Essa foi a minha pegada. Gente, então, olha só, é só trabalhar agora, só começar a desenvolver o processo de vocês, tá certo? Temos aí mais algumas imagens para vocês apreciarem, o material está disponível aí para vocês. Temos também a nossa dica de leitura aí para ampliar um pouquinho mais o nosso processo. Olha só, persona e público-alvo, entenda as principais diferenças do que a gente tem como persona e como público-alvo dentro da construção publicitária. E temos um momento de integração, que é onde a gente conversa com os outros componentes. Não se esqueçam que lá nos outros componentes nós também estamos falando sobre representatividade. O Promauro, Marcel Promauro Farias e a Promara estão trabalhando com essa temática junto com o professor aqui para que a gente consiga, né, realmente trabalhar a interdisciplinaridade e que você, estudante, tenha uma consciência como um todo com relação a esse processo do aprofundamento, tá certo, gente? E o que nós aprendemos hoje? Então, momento de recapitular. Pesquisamos e refletimos sobre o uso da persuasão em ações publicitárias, diferença entre representação e representatividade. E o que vem por aí? Nós teremos um diálogo propondo uma reflexão sobre a representatividade. É o momento da gente construir o nosso produto, tá certo, gente? Doane, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de dar as últimas palavras aí para você e um recado para os estudantes, a palavra é sua. Obrigada, quero agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz de estar aqui, eu adoro falar com a nova geração aí, com os jovens. E o recado é esse, gente. Por favor, nos ajudem aí a mudança social para que a gente tenha, assim, uma sociedade mais justa, mais inclusiva a todos, né? Obrigada, Tchutchu. Obrigado a você. Gente, para você, estudante que está fazendo o seu processo, é só responder todas as perguntas norteadoras. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula para a gente conseguir construir sempre uma aula mais interessante e mais bacana aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.